O jogo começa com o Hollow Knight caminhando, meio sem contexto, num ambiente mórbido, melancólico, vazio, silencioso, solitário, com um olhar vazio. Ele então resolve enfrentar e se jogar no desconhecido. Em terras distantes, pronunciam seu nome com reverência e lamentação, pois nenhum foi capaz de domar nossas almas selvagens. E mesmo assim, você cumpriu o desafio. Hollow Knight é um jogo extremamente profundo e cheio de metáforas e linguagem simbólica, mas o principal tema que ele aborda de forma simbólica é justamente você enfrentar e se integrar com a sua própria sombra. Sempre que você não consegue cumprir um desafio e morre no jogo, aquele lugar é marcado pela sua sombra. Ela fica ali te esperando voltar. E enquanto você não enfrentar ela, você consegue sendo incompleto. A nossa barra de energia, que no jogo chama de alma, ela fica literalmente pela metade quando você não está integrado com a sua sombra. Isso te deixa muito mais fraco. Você não consegue se curar, não consegue usar a magia do jogo. E só após você ir lá e enfrentar sua sombra e recuperar parte da sua alma, é que você consegue voltar e seguir o jogo. Ao continuar da exploração e entender melhor o mundo que a gente acordou assim de repente, a gente eventualmente entende que existe uma infecção no mundo, onde todos os habitantes simplesmente estão consumidos por ela, que é chamado de radiância, que é uma luz pura que vive dentro da cabeça do receptáculo principal. O antigo Hollow Knight, o antigo receptáculo, ele tenta seguir à risca as regras do rei e ser um receptáculo puro. E é justamente aí que a Radiance, que é uma figura representando a obediência cega, porque é justamente uma mariposa que elas têm a tendência de seguir a luz, né? Mas antigamente elas seguiam a luz da lua para se orientar. Mas hoje, num mundo com tanta luz artificial, elas perderam essa natureza de seguir a lua. A lua não é mais estimulante o suficiente. Então elas se perdem nas luzes artificiais que são criadas por nós e rodam ao redor dela até morrerem, representando claramente a obediência cega, a falsa falsa virtude que é você tentar ser puro por completo, seguir todas as regras à medida e não reconhecer que você também é sombra.
Então o antigo Hollow Knight ele fica totalmente consumido por essa força. E nós, como protagonista, depois de aceitar a sombra, conseguimos voltar lá, entrar na mente do antigo e matar a radiância, consumindo ela com a nossa sombra, que antes era o que nos atrapalhava. Mas o ponto que eu quero tocar aqui é antes disso. Antes de matar a Radiance, quando a gente ainda tá conhecendo o mundo e acaba parando num lugar que chama o Abismo, que é justamente onde os receptáculos que foram corrompidos pela própria sombra acabaram. O Abismo é o lugar mais importante do jogo, porque é ali que você se integra com a sua própria sombra. É ali que você vê o que acontece com as pessoas que recusam ela. Você acaba indo cada vez mais fundo e eventualmente chega num lugar sem saída, onde tudo que a gente consegue ver é o nosso próprio reflexo. Sem ter pra onde ir, a gente resolve ir pra dentro da mente, da nossa própria mente, e consegue ter a visão da nossa origem e entender melhor o nosso propósito. Nenhum preço será alto demais. Sem mente para pensar. Sem vontade para ser quebrada. Sem voz para gritar em sofrimento. Nascido de Deus e do vazio. Você selará a luz ofuscante que atormenta os sonhos deles. Você é o receptáculo. Você é o Hollow Knight.